Orando com o Santo do Dia, 25 de agosto, hoje celebramos o dia de Santa Maria de Jesus crucificado. A menina maravilhosa, cuja história começamos a contar, nasceu no dia 5 de janeiro de 1846, em Ibilim, pequeno vilarejo situado a 20 quilômetros a noroeste de Nazaré. A sua família, originária de Damasco e do Monte Líbano, professava um vínculo inviolável com a fé católica. Foram muitas vezes perseguidos, espoliados, presos por conta da sua fé, mas eles nunca desistiram. Exilados, mas Deus continuava a prová-los. Tiveram 12 filhos e os 12 morreram, ainda pequenininhos. Então, a mãe teve a inspiração de Deus de pedir um filho, de fazer uma promessa, de pedir uma filha, aliás. E seu marido aprovou e foram os dois a Belém, a pé, 170 quilômetros. E ali eles pediram a Nossa Senhora, na gruta da Natividade, pediram a graça de uma filha e que, se alcançassem a graça, a chamariam de Maria e ofereceriam a Deus uma quantidade de cera igual ao peso que ela teria aos 3 anos de idade. Eles empreenderam essa longa viagem, foram a Belém e 1 ano depois nasceu Maria Pauarde, que mais tarde tomou o nome de Maria de Jesus crucificado, nome de religiosa como Carmelita. Mas vamos um pouco à história extraordinária dessa menina. Pouco se viu na história a ação de Deus de forma tão extraordinária na vida de uma pessoa tão pequena, tão frágil, como ela mesma se intitulava, um pequeno nada. Deus é surpreendente porque Ele se serve do pequeno e do frágil para manifestar o seu poder e a sua grandeza. E foi assim com essa menina, que era tão pequenininha, que quando ela tinha 21 anos, parecia ter 12. Pequenininha, franzininha, claro, depois ela veio a ficar gordinha, mas no início era uma menina muito franzina, muito pequena, até para dar essa ideia mesmo, fisicamente falando, de que ela era realmente pequenininha, mas a sua pequenez está no coração, na alma, em se reconhecer diante de Deus um nada. Aos 3 anos de idade, ela fica órfã. Primeiro morre o pai. Antes de morrer, o pai a entregou a São José e disse: toma conta da minha filhinha. E ela disse que muitas vezes viu São José atrás dela, a acompanhando com o menino Jesus. Mas dias depois morreu a mãe e ela ficou órfã com 3 aninhos, ela e o irmãozinho mais novo. Ela foi adotada por uns tios. E um episódio que aconteceu, ela tinha por volta de 5 anos, 4 para 5 anos, ela tinha uns pássaros e ela observava que os pássaros nunca tomavam banho. E ela ficou penalizada na sua ingenuidade e disse: eu vou dar um banho nesses pássaros, e aquele passarinho. E ela então banhou, ensaboou e, claro, esfregou e o bichinho morreu. E ela ficou muito desolada com aquele passarinho morto na mão, como quem diz assim: eu fui a responsável pela morte desse pequeno pássaro. E então, na sua desolação, ela ouve uma voz
doce e ao mesmo tempo muito forte, que dizia-lhe: é assim que tudo passa. Se me quiseres dar o teu coração, permanecerei sempre contigo. Pela primeira vez, Maria ouve o próprio Deus, ela escuta Jesus falar ao seu coração. E é justamente aí que ela tem o desejo de verdadeiramente se entregar a Jesus. E essa palavra ficou gravada no seu íntimo e ela passou a ter uma profunda percepção das coisas. Tu vês que tudo passa, disse o Senhor. E ela começou verdadeiramente a se desapegar de tudo. A sua alegria era viver para Deus, viver em Deus, com Deus e para Deus. De fato, a vida dela uma contínua manifestação da graça de Deus. Não por acaso ela recebeu 10 carismas, foi ornada com 10 carismas. Mas contando um pouco mais da história, passado alguns anos, ela foi, acho que em 1854, os tios se mudaram para o Egito, Alexandria, e a levaram naturalmente. E isso lhe custou muito, ter saído da sua terra, de perto do seu irmãozinho, e assim foi. Mas quando foi aos 12 anos, ela descobriu que estava prometida em casamento a uma família, que as famílias negociavam o casamento dos filhos, e ela estava prometida, mas ela rejeitou terminantemente esse casamento. Ela não queria se casar porque lembra da consagração que ela já tinha feito, se entregado a Jesus. Então ela pediu uma inspiração e o Espírito Santo lhe deu. Então ela, naquele dia, ela tirou os cabelos, né? E quando foi apresentada ao noivo, aquilo foi uma vergonha para a família, e a família a escravizou. E naquele sofrimento, ela procurou um caseiro vizinho para escrever uma carta para o irmão, porque ela era analfabeta. Então, ela ali foi convidada para jantar, e na janta, conversa vem, ele fala da fé, era muçulmano, e tenta convencê-la de todo modo, mostrando que os cristãos são maus, a forma como os tios a tratam como uma escrava, e que a nossa fé é errada. E ela faz uma defesa tão veemente da sua fé e de Jesus, aquilo que ela traz dos seus pais, que aquele homem cortou-lhe a garganta, e com a ajuda da esposa colocaram num lugar baldio, abandonado. E ela se deu conta dias depois, sendo cuidada numa gruta em Alexandria por uma senhora de azul, que mais tarde se revelara como a mãe de Jesus, Nossa Senhora, que lhe costurou a garganta, cuidou. Foram 40 dias naquela gruta, e Nossa Senhora cuidou dela e a educou. Ela então recuperou a saúde física e ela deu a ela uma força. Então ali ela sentiu verdadeiramente que tinha uma mãe, e essa mãe cuidou dela. E um dia a levou a Alexandria, na igreja de Santa Catarina, para se confessar. Quando ela entrou para se confessar, e quando saiu, a mulher tinha sumido. E ela então se viu sozinha, mas Nossa Senhora tinha dito que cuidaria dela em todos os momentos. E logo aparece um franciscano que arruma uma casa de família para ela morar e trabalhar. E assim começa a sua trajetória
até chegar à França, e ali ela entra nas Irmãs de São José e depois no Carmelo de Pau, e começa a sua trajetória na vida carmelita, vai ao sul da Índia, Mangalore, para fundar um mosteiro. 2 anos depois retorna a Pau e 3 anos seguintes vai para a Terra Santa, aliás 5, para a Terra Santa em Belém, fundar o mosteiro de Belém. E Nossa Senhora tinha dado todos esses passos para ela, inclusive ela sabia que morreria com a idade de Cristo, e ela tinha maior orgulho disso. Sabia que morreria aos 33 anos. Mas de tudo que vemos em Santa Maria de Jesus crucificado, quero destacar a sua devoção ao Espírito Santo, que fez o patriarca de Jerusalém chamá-la de apóstola do Espírito Santo e flor da Terra Santa, uma flor da Terra Santa. E essa foi a primeira israelense a ser canonizada. Aliás, ela é palestina. Então vamos ver como é essa relação dela com o Espírito Santo. Ela ouviu do próprio Jesus, o próprio Jesus lhe fez um pedido e ao mesmo tempo uma promessa para aqueles que celebrarem, o padre que celebrar a missa votiva mensal ao Espírito Santo e aquele que participar da missa mensal. Então veja como foi que isso aconteceu. Diz ela assim: hoje de manhã estava triste porque não sentia Deus. Parecia que o meu coração estava como o ferro. Não conseguia pensar em Deus e invoquei o Espírito Santo e disse: sois vós quem me dá a conhecer Jesus. Os apóstolos estiveram muito tempo com ele sem o compreenderem. Também a mim me fareis compreender. Vinde minha consolação, vinde minha alegria, vinde minha paz, minha força, minha luz. Vinde esclarecer-me, a fim de encontrar a fonte onde matar a sede. Basta uma gota vossa para me mostrar Jesus tal como é. Jesus disse que viríeis aos ignorantes. Eu sou a primeira dos ignorantes. Não vos peço nem outra ciência, nem outra sabedoria, senão a ciência e a sabedoria para encontrar Jesus e conservá-lo. E ela então sentiu acender-se o fogo de Deus no seu coração, e ela então proclamou: o Espírito Santo não me recusa nada. Foi então que ela escutou esse pedido de Jesus. Ele disse assim: desejo ardentemente que peçais a todos os sacerdotes que digam uma vez ao mês a missa do Espírito Santo. Assim o honrarão, e todo aquele que o honrar e participar desta missa será honrado pelo Espírito Santo, porque ele é a fonte da luz, a paz estará no fundo da sua alma. É ele que vem curar as enfermidades e despertar os que dormem. Prova disso é que todos aqueles que celebrarem esta missa e os que dela participarem, invocando o Espírito Santo, não sairão sem experimentar esta paz no fundo da sua alma. Eles não morrerão nas trevas. É uma promessa tremenda, tremenda essa promessa, que de fato ela foi uma grande apóstola. Ela precedeu Helena Guerra, foi contemporânea sem se conhecer, morreu muito antes, mas ela foi a primeira a escrever a um papa. Ela escreveu
ao Papa Pio IX, fazendo as solicitações que Helena Guerra fizera depois ao Papa Leão XIII. E essa carta chegou às mãos do Papa, entregue pelo Patriarca de Jerusalém. Não se sabe se houve resposta, mas não importa. O importante é que ela cumpriu esse pedido de Jesus e verdadeiramente alcançou. Ela até disse: eu não tenho a capacidade de escrever. Quando ela pediu a novena ao Espírito Santo, pediu que fosse consagrado o mundo ao Espírito Santo e que o Espírito Santo fosse adorado e amado. E foi tudo isso que aconteceu depois com a maravilhosa correspondência, a caneta, o carisma do Espírito, a caneta da Helena Guerra, mas a Santa Maria de Jesus crucificado precedeu. Então, nesse aspecto, eu quis destacar essa devoção dela ao Espírito Santo e essa oração, quero rezar com você, a oração que ela rezava todos os dias, muitas vezes. Mas antes ainda eu queria dizer para você os 10 carismas que ela recebeu, 10 dons extraordinários. Êxtases, ela tinha êxtases prolongadíssimos. Levitações, ela caminhava no ar, praticamente voava. Estigmas, ela recebeu os estigmas. Transverberação do coração, a chaga de Jesus, seu coração foi transpassado. Aparições, os santos apareciam para ela. Profecias, era uma tremenda profeta. Conhecimentos misteriosos, conhecimento de toda ordem, grandes conhecimentos, coisas extraordinárias. Bilocação, possessão angélica, ela passou por possessão diabólica, mas ela recebeu possessão angélica, algo extraordinário, espantoso, raríssimo na história da geografia. E 10º, o dom da poesia, era uma poeta. Então vamos orar com essa santa. O tempo é muito pouco para falar dela, até me estendi um pouco hoje, mas o mais importante é isso. E ela leva justamente o nome Maria de Jesus crucificado, porque ela lembra sempre daquela voz doce e forte que lhe falou e ela conservou no coração aquela voz para sempre. E ela se entregou verdadeiramente a Jesus. Rezemos com Santa Maria de Jesus crucificado. Ó Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, pelo bom caminho guiai-me. Maria, minha mãe, socorrei-me, com Jesus abençoai-me, de todo o mal, de toda a ilusão, de todo o perigo, preservai-me. Santa Maria de Jesus crucificado morreu no dia 25 de agosto de 1878, de forma muito rápida, depois de uma queda, quebrou o braço, gangrenou, e o seu coração foi tirado a pedido dela, e viram a chaga de Jesus no coração dela. Então vamos receber a bênção. Tenho aqui 2 relíquias dela, uma é osso, essa aqui é da postulação dos carmelitas, e essa aqui é sangue, recebi há 1 ano atrás no Carmelo de Belém. Então agradeço a Deus por a ter conhecido e ela nos ter escolhido, porque foi ela que nos escolheu para devoto, como a madre me disse, ela escolhe, e ela realmente me escolheu, é tanto que ela foi canonizada no dia que o santuário foi dedicado, e recebi uma relíquia dela sem ter pedido, e essa relíquia está ali deitada no altar. Essas são outras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria de Jesus crucificado, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
desça sobre vós, permaneça para sempre. Santa Maria de Jesus crucificado, rogai por nós. Compartilhe esse vídeo, divulgue e reze conosco. Até o próximo.